Maravilhoso. Ringo Starr na batera, ó. Ó. Show de bola, maravilhoso. Ó, anos 80, espetacular. Sexta-feira, né? Sexta-feira tem essa dose de clássicos, ó. E Ringo Starr na batera. Maravilhoso. Mas maravilhoso mesmo é o nosso programa Bendita Hora, gente, que é ao vivo aqui na Rede Vida Televisão, nessa sexta-feira, com convidados espetaculares. É ou não é? Vamos lá, então. Só que primeiro vamos colocar tudo nele. Ele é a razão maior. Vem junto, compadre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Muito bem. Olha só os convidados de hoje, hein? Vamos começar pelo meu lado direito. Já são conhecidos, já vieram aqui no meu programa, mas eu tenho a honra de trazê-los novamente. Ela é pediatra neonatologista, né? Olha, há mais de 12 anos atuando na terapia intensiva neonatal. Então, olha só, temos a alegria de ter aqui ela novamente, a nossa querida doutora Renata Castro. Doutora Renata, é maravilhosa. Obrigada, boa tarde, viu, padre? Obrigado pelo convite. Eu estou fazendo uso daquela camisa verdinha, bonita, e tem um significado maravilhoso. Gente, ele é especialista em relacionamentos e fortalecimento emocional. Ele é muito bom. Eu recomendo ele para você, porque ele é um baita de um psicólogo competente. É a honra de trazê-lo novamente aqui, nosso querido Daniel Rochel. Daniel. Muito obrigado, padre. Hein? Sempre bom estar aqui. Junto sempre. Você é um cara muito querido. Obrigado. Muito competente. Gente, ele é mentor e personal trainer, especialista em nutrição esportiva. Ele é muito bom. Tanto é que a gente chama ele periodicamente aqui. Já ele vai falar de umas proteínas aqui, salgadas. Mas eu tenho honra de trazê-lo aqui novamente, o nosso querido André Della Cresce. André, você é bom demais, cara. Muito bom estar aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Daqui a pouco você vai falar desse presente que você está dando. Novidade, legal. Ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ele é otorrino e cirurgião. E ele trabalha muito com a parte da face, né? Face e nariz. Face e nariz. Super palestrante internacional, renomado. Eu tenho a honra de trazer aqui o nosso querido doutor Guilherme Scheibel. Ah, acertou. Doutor. Maravilha, seja bem-vindo, viu? Obrigado, prazer. O sobrenome dele aqui, a gente precisou treinar um pouco. Muito bem. Olha, nós temos um pensamento, normalmente a gente pede que vocês dão um pitacozinho aí no pensamento. É esse pensamento aqui, ó, dá uma olhada. É melhor chegar atrasado nesta vida do que adiantado na outra. Eu entendi. Eu confesso que eu não entendi. Não entendeu? Não. Bom, eu vou dar um empurrão aí, mas assim, eu vou jogar para vocês aqui primeiro, depois faz o fechamento com vocês dois aqui, tá bom? É melhor chegar atrasado nesta vida do que adiantado na outra. Eu tenho uma dúvida que eu falo assim, depende o que é essa outra vida. E se a gente for olhar no aspecto espiritual, São Paulo nos disse, eu não vejo a hora, né, de estar com o meu Senhor na outra vida, certo? Essa foi boa, e essa valeu para mim como um treino, minha santificação. Eu falo no âmbito espiritual, tá bom? Agora, que outra vida seria essa aí? Agora, depende muito como que a gente pode trabalhar esses pensamentos.
André, você quer dar um pitaco aí? Boa. O que é melhor chegar atrasado nesta vida nossa aqui, meu irmão, ou adiantado na outra, hein? Se a gente pensar do ponto de vista cristão, de Cristo, a outra vida também é uma dádiva. Né? Nós E eu entendo ansiamos por ela. isso. E eu entendo que no tempo de Deus é tudo o tempo certo. Então eu não vejo que nós estamos atrasados ou adiantados quando estamos em Cristo. Porque tudo no tempo dele é perfeito e agradável. É verdade. Se ele quer que eu chegue adiantado, eu vou chegar. Agora, se ele quer que eu atrase um pouquinho, e se for da vontade dele, eu vou agradecer e vou ficar. Maravilha, gostei do seu pensamento. Muitas vezes a gente precisa bater muito a cabeça, a gente erra muitas coisas. Muitas vezes a gente erra nas tentativas de fazer, de buscar. Mas às vezes é melhor você tentar, mesmo que o seu objetivo ainda não foi alcançado. Que você fala, pô, mas Santo Agostinho, por exemplo, chegou a dizer: tarde te amei, Senhor, tarde te amei, mas amou. Importante que ele amou, não perdeu a oportunidade de amar. Essa frase, como é que você entende, doutor Guilherme, trazendo para a realidade talvez nossa, social, política, trabalho? Como é que você entende isso aí? É melhor chegar atrasado no aspecto de ainda demorei muito para alcançar, conquistar, mas conquistei, estou conquistando, do que perder a oportunidade e não fazer a coisa direito e me dar mal. Como é que é? Bom, na verdade, na hora que eu vi a frase, eu até fiz assim, porque eu imaginei. Acho que até deve ser algum toque para os motoristas que correm para chegar muito rápido no lugar. É melhor ir com calma do que sofrer um acidente. Devagar, porque já tive pressa nessas coisas. E passar para a próxima vida muito cedo. Mas, bom, do que você comentou ali, acho que é realmente importante a gente ter essa comunhão com Deus, buscar ser o nosso melhor, mas sem ter pressa, sem falar assim, devia estar em tal lugar que ainda não estou. Então, tudo no tempo de Deus e seguir com fé. Importante que você mas vai pelo menos no lugar certo, mesmo que seja devagar. Isso aí. Mas que você conquiste um caminho aí para você. Outra coisa, quando a gente fala atrasado, a partir de qual referência? Porque se você está alinhado com o seu propósito, com as coisas que você acredita, você está fazendo aquilo no seu tempo. Pode não ser no tempo dos outros, mas você vai alcançar aquilo que você está almejando. Então, acho importante você também parar de pegar a régua do outro, se comparando, e você olhar para a sua vida e falar o que eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades, porque também a gente tem um tempo de elaboração, às vezes a gente tem que repetir até elaborar, como diria Freud, né? Então, esse trajeto precisa ser respeitado, que é o trajeto da maturidade também. Às vezes a gente erra, bate a cabeça, lá na frente a gente fala, nossa, por que não percebi aquilo antes? Sem dizer que cada um responde de uma maneira, né? De uma maneira. Você pode responder de uma forma mais rápida do que eu, um mesmo objetivo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um vício, um mau hábito de alguma coisa, Às vezes você vai responder mais rápido do que eu, porque a minha psicologia é diferente da sua. Sim. Mas o importante é que nós dois estamos indo, mesmo que eu demore um pouco mais, mas que eu não me perca aí, eu não me dê... Não é? Eu acho que é mais ou menos. Acho importante você ter também pessoas do bem, pessoas que te apontem, olha, presta atenção no que você está fazendo, porque às vezes você está fazendo as coisas ainda erradas, mas você já está tendo consciência daquilo. Isso é importante para uma hora você conseguir fazer a mudança de rota. Porque dependendo das pessoas, hoje eu estava falando para um paciente, que você pode ter pessoas na sua vida que te levam para o céu ou te levam para o inferno. Então tem pessoas que nos direcionam para um caminho errado e chega uma hora que demora para você sacar que está indo para o lado errado. Porque é aquela coisa, às vezes para você enxergar a ilha, você tem que se afastar da ilha. E quando você está ali no meio daquele problema, daquele conflito, você não enxerga. Boa. Você pensa assim também, doutora Renata? Ou quer complementar com alguma coisinha? Concordo, acho que é isso, que é o aprendizado, né? Às vezes ainda não deu o tempo do aprendizado para a gente conseguir realmente elaborar, então tudo tem ali o seu tempo.
Ainda não saquei completamente, mas estou indo. O importante Calma, eu estou indo. Me deixa, me respeita. E aprimorando, né? Aprimorando. Evoluindo ali conforme as coisas vão acontecendo e sempre buscando ali o melhor. Isso. Porque eu costumo sempre trabalhar isso muito nas homilias. Eu, como padre, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque cada pessoa, ela responde de uma maneira. Então, se você chega lá e fala assim, ô meu irmão, você está no pecado, você vai para o inferno. Isso é muito perigoso. Você tem que saber da dose e poder compreender que aquela pessoa ali, ela precisa, e como você falar, ela precisa enxergar a coisa um pouquinho mais de longe e você tem que ajudar ela a enxergar. Né? Nada de impor. Então, tem que respeitar o tempo de alguém, mas que ele já está indo lá porque ele já está tendo alguma diferença. E tem pessoa que, se você for assim, no choque, ela vai responder bem, outras não. Já vai falar, não vou mais voltar aqui. Então, é isso aí. Olha, então por isso que a nossa enquete de hoje é o seguinte, você é uma pessoa pontual? Olha, boa pergunta, hein? Sim ou não? Tá? Diz que os europeus, os ingleses são, né? E o brasileiro, e você? Né? Você vai voltar no nosso Instagram oficial, @bendito, programa Bendita Hora. No finalzinho do programa nós vamos responder essa enquete aí, fechou? Vamos à primeira informação aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Rinoplastia. Tá vendo? Vai olhando aí, gente, o narizinho aí, ó. Dr. Guilherme Scheibel esclarece dúvidas sobre cirurgia feita por mais de 87 mil pessoas no Brasil em um ano. Doutor, a gente tá vendo essa foto aí, rinoplastia. O que é, só para as pessoas entenderem, que são nomes mais técnicos, né? O que ela é, o que ela faz e é o teu trabalho. E se você quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade, doutor. De uma maneira simples. Bom, a rinoplastia nada mais é que a cirurgia plástica do nariz. É uma das cirurgias mais complexas, por mais que pareça que é uma coisa tão pequena no meio do rosto, mas exatamente isso, está no meio do rosto e a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita arte. Estava explicando um pouquinho da técnica, né, que eu fui desenvolvendo, que a gente consegue ter muito mais previsibilidade e precisão no resultado. Então, o que vocês estão vendo aí é um resultado que você percebe que fica muito natural. Então, a chave para uma cirurgia bem feita, eu falo que é as pessoas não perceberem que foi feita uma cirurgia. E aí, a partir disso, eu desenvolvi uma metodologia própria, né, que a gente utiliza uns aparelhos que eu desenvolvi, a gente faz uma simulação pré-operatória com o paciente, calcula os milímetros que a gente quer modificar e consegue calcular isso durante a cirurgia. Falei ali que a gente faz meio que um nariz de mentira logo no comecinho da cirurgia, para depois conferir, esse aqui é o nariz que o paciente queria, ficou parecido com a simulação, beleza, agora vamos fazer ele de verdade. E a gente consegue executar com o máximo de precisão, previsibilidade, para que o paciente tenha ali, fala, uma obra de arte no rosto dele. Que legal. Hoje em dia a gente sabe que hoje as pessoas usam muito referências, né? Hoje na internet fala, qual é a referência? Eu estou trazendo uma referência para um corte de cabelo, olha. Eu sou um homem, eu acho que o meu cabelo está parecido com um desse, o meu rosto também. Você pode cortar parecido. No caso aí, as pessoas podem até levar alguma referência de nariz, onde a pessoa se identifica, tanto um homem quanto uma mulher. Você também usa essa referência ou você, com o seu profissionalismo, obviamente, vai fazer uma análise diferente, fazer ele entender que existe uma outra configuração pelo rosto dele. Como que é isso, doutor? Sim. Assim, eu sempre falo que é interessante o paciente trazer referências para eu entender o que ele mais gosta. Se é um nariz às vezes mais levantado, mais projetado, menorzinho. Isso, a partir daí eu tento configurar um nariz lá na simulação mostrando algo mais similar ao que ele está falando, mas de acordo com o rosto e com o nariz dele. Então, assim, nenhum nariz é igual, não dá para você pegar um Ctrl-C, Ctrl-V em todos os casos, mas sim a gente faz um nariz personalizado. Então, por isso que é o importante da simulação. Então, beleza, entendi aqui que você gosta daquele nariz um pouquinho mais levantadinho. Olha, dentro do seu rosto, no formato dele, do tipo de pele que você tem, de como é o seu nariz, o limite da naturalidade para a gente fazer o teu nariz mais parecido com esse aqui é isso. Ah, dá para levantar mais? Eu até mostro. Falo, levantar mais, olha como fica feio. Ah, doutor, verdade. Então, aqui é o nosso limite. Ah, tem paciente que quer um nariz mais pontudo, mais baixo, e assim a gente vai desenhando o nariz junto com o paciente na hora da consulta. Além da estética, eu acredito que os senhores médicos, pela competência, devem ter assim como primor que a pessoa tenha a parte de saúde perfeita, né? Porque se às vezes a pessoa, esteticamente eu quero um narizinho assim, só que você sabe que ela não está respirando direito, nem com o nariz dela. Se mexer, dependendo no molde que você vai fazer, primeiramente teria que resolver o problema que ela tem de respiração nasal, ou pode fazer isso e você fica com a consciência tranquila? Na verdade, assim, a gente sempre fala que a cirurgia é estético-funcional. Então, por exemplo, se pegar o exemplo dessa menina aí, você vê que ela tem um nariz muito grande, mas se olhar do ladinho, ela tem um afundamento. Esse afundamento é a cartilagem dela que faz um abaulamento, ela recurva para dentro da área da válvula nasal. Isso aí obstrui a respiração.
Então, por mais que as pessoas, tem um nariz grande, vai roubar o ar, até brincar, fala que roubou o ar de todo mundo, mas doutor, eu não respiro. E é muito comum. E aí, com a cirurgia, a gente vai fazer uma coisa anatômica, porque tudo que a gente faz que é não anatômico, por exemplo, você vê em muitas cirurgias, a pessoa fala, vai ficar igual o de Michael Jackson. Por quê? Tira muita cartilagem, desestrutura o nariz e o nariz colapsa, fica com retração, como esse caso, ou ele afunda e o ar não passa. Então, assim, a cirurgia ela é sempre estético-funcional. Tem que estruturar, deixar a ponta firme no lugar, estruturar a parede lateral, para que não aconteça nenhum problema estético nem funcional. E aí, como eu sou otorrino também, são 3 principais partes da respiração que a gente fala. Um é o septo, tem que estar centrado, a gente corrige desvio. O corneto, que você falou que o teu irmão operou, a gente também diminuiu o tamanho do corneto. E a terceira é a válvula nasal, que é essa região lateral que a gente estrutura também. Então, normalmente, o pessoal, até quem respira bem, fala que sai da cirurgia respirando melhor. Que bom. E aí entra a questão da importância de procurar um profissional. Tem que ser um cirurgião como o senhor e como outros que têm a competência para isso. Fazer uma verificação primeiro antes de ir fazendo assim, de qualquer maneira, né, doutor? Com certeza. E cada vez mais a gente tem visto profissionais não médicos, não especializados fazendo qualquer coisa no nariz. E assim, a gente está na outra ponta, muitas vezes os pacientes nem voltam lá em quem fez a cirurgia porque não quer nem mais ver a cara da pessoa. E aí outra ponta quem pega é a gente. É muito triste ver as histórias das pessoas que tiveram o nariz de fato mutilados por quem não fazia ideia do que estava fazendo. Direto com a autoestima da pessoa. Não, as pessoas entram em depressão, acaba com a vida dela. Que coisa, hein? Maravilha, doutor. Maravilha. Gostei das explicações aí. Obesidade infantil. Um problema crescente. Olha aí só, gente, crescente. E como preveni-lo? Doutora, a gente está ouvindo muito falar de grandes nutricionistas. A gente traz bastante nutricionistas aqui. E dá a impressão que no mundo, aqui, ó, tá aqui o André, que trabalha essa parte do corpo, não só da estética, mas da saúde. Mas a gente ainda vê que está crescendo o número de problemas de obesidade infantil. Tá. Muita gente ainda não tem a noção que está comendo errado. E fala um pouquinho disso e a gravidade por ser uma criança, vai. Sim. Bom, a situação está crítica, né, no momento. Pela primeira vez na história, a gente virou... a prevalência, então, agora de obesidade infantil, ela está maior do que a desnutrição. Olha. E teve um aumento muito grande dessa obesidade entre ali a pré-adolescência e a adolescência, né? A questão industrializada, a industrialização nos alimentos é uma das principais... É um dos fatores. Sim. Então, hoje, assim, estima-se que mais ou menos de 25% a 30% das crianças de 10 e adolescentes até 19 anos estão acima do peso. E dos pequenininhos, né, os menores de 5 anos, é quase 10%. Então, é um número realmente muito alarmante. E aí são vários fatores, né? Sedentarismo, uso excessivo de telas. As crianças hoje, principalmente nas cidades grandes, não têm mais acesso a lugares seguros para brincar. Então, se movimentar, a criança ela precisa de bastante tempo de atividade livre, né? Não só uma atividade física estruturada, um esporte, mas brincar mesmo ao ar livre. Então, a gente restringe isso hoje em dia para a criança. As crianças ficam muito dentro de casa, na TV, no celular, videogame. Verdade. A alimentação, infelizmente, amplamente esse uso do industrializado e ultraprocessado. E é hiperpalatável, né? Então, é um sabor que, principalmente para a criança, é mais gostoso. E vicia mesmo, né? O açúcar e a gordura, a gente sabe que eles deixam a pessoa querendo mais e mais. E a gente tem hoje, a gente perdeu um pouco as refeições em família, as famílias têm menos tempo para cozinhar, então acaba pedindo iFood hoje, tem muita facilidade, né? E aí é muito mais fácil você pedir uma comida do que você chegar em casa já cansado do trabalho, preparar uma refeição. Então, é multifatorial, né? A obesidade realmente é uma doença multifatorial e tem que ser tratada como uma doença. E a gente precisa combater. Crianças com diabetes, por exemplo. Sim. Tá crescendo o número disso. Diabetes, pressão alta, colesterol já alto. Muito triste, né? E forma placa de gordo nas artérias e nas veias. Já a partir de 2 anos, a gente já consegue ver formação de placa de arteriosclerose mesmo nas crianças. Que coisa. Então, a gente precisa de políticas e orientação e conscientização, porque essa questão da obesidade infantil brava, é né? uma Porque questão a indústria cada importante. vez mais ela está querendo mas viciando isso, né, André? É um ciclo perigoso, né? Só complementando o que a doutora está falando. Antigamente a gente tinha espaço para brincar.
Era mais seguro. Então, a gente buscava a dopamina e a serotonina brincando na rua, com as brincadeiras, com os amigos. Né? Hoje, a gente fechou um ciclo que a gente não produz dopamina por nós mesmos. É a tela que produz pra gente. Que coisa interessante você estar colocando isso aí. E aí, porque eu tenho uma filha de 4 anos e eu tenho agora o Miguelzinho que está com 9 meses. A gente luta todos os dias para que eles não usem tela. A Clara não usa tela. Ela assiste desenho só de fim de semana. E o que acontece? Esse ciclo torna totalmente dependente a criança buscar dopamina em outros lugares que não sejam por si só. Na tela, na comida. E aí começa a ter esse ciclo de obesidade. Nunca tinha pensado nisso. É uma coisa tão óbvia, ele fez a gente lembrar, né? De buscar dopamina. Nós buscávamos a dopamina. A gente busca dopamina, todos os dias. Correndo na rua, jogando futebol, brincando em pega-pega. De pipa, empinando a pipa. E aquilo nos viciava nisso. Então você, né? Agora a parte alimentar, você está mais incluso. Boa. Acho que nós fomos a última geração que aproveitou esses momentos. Amei o que você falou, doutora. Muito bom, importante. Boa. Vamos lá. Outra aqui, gente, ó. Esgotamento em massa. O quê? 86% dos profissionais brasileiros relatam sintomas de burnout. Burnout. Que é o Primeiro, esgotamento... vamos lembrar, só para lembrar, o que é esse burnout? É um esgotamento profissional. A pessoa se vê numa carga muito excessiva de trabalho, com muitas demandas para cumprir prazos, metas, e chega uma hora que o corpo dela não aguenta. Mas ele é associado àquele velho nome estresse? Tem a ver com o estresse, sim. Que daí desenvolve um estresse crônico, que é quando a gente fala que a pessoa não consegue mais sair disso, né? Uma vez eu atendi uma moça que ela tremia o corpo inteiro. E ela falou para mim que ela desenvolveu isso por conta do chefe gritando com ela. Então, em todas as profissões isso acontece. O burnout é uma coisa que às vezes é velada dentro dos ambientes profissionais, porque as empresas querem resultados. Só que agora elas estão percebendo que elas precisam começar a olhar para o lado emocional dos colaboradores. Por quê? Aquela história de antigamente, quando você entrar aqui na empresa, os seus problemas ficam do lado de fora, isso caiu por terra. Não existe isso, não tem como. Você entra na empresa com seu problema com a sua mãe, pai, com a família, com a esposa, com os filhos. Não tem como sair disso, né? E as empresas vão ter que começar agora a ter esse olhar psicossocial para os colaboradores, senão isso vai aumentar, né? Tá tendo muito afastamento, as pessoas estão com depressão. Inclusive, hoje mesmo eu estava atendendo um profissional de uma empresa e ele falou que um rapaz cometeu suicídio com 24 anos, de uma área de TI, porque a carga é muito grande, a cobrança por resultado. Chega uma hora que as pessoas não aguentam, porque não é só você achar que pagando um bom salário isso vai resolver a vida de alguém. Não resolve, né? A pessoa precisa trabalhar, mas tem que ter qualidade de vida, inclusive no ambiente de trabalho. A gente ouvia muito esse retrato, esse quadro que você está falando, quando a gente lembrava sobre o Japão, né? Sim. Muitos japoneses se suicidavam por uma cobrança excessiva e até traumática do excesso de trabalho. E aquela coisa de você tem que nos trazer o resultado. Eles ganhavam até bem, só que... É que lá é ainda pior porque eles têm, assim, a cultura da excelência. Então, além de você dar o resultado, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Interessante, hein? Boa. Tem uma coisa para complementar, e até interessante para quem é empresário, que eu também tenho uma empresa, né, que tem que cuidar dos funcionários. E eu li o livro do Scrum, vocês já ouviram falar desse livro? Qual livro? Scrum é o que fez todas as áreas de TI tem os sprints. Sim. Então veio desse cara. E aí no livro ele falava que o que mais prediz a produtividade de uma equipe, dos funcionários e que consequentemente é bom para a empresa é a felicidade. Sim. Então o primeiro medidor que mostra assim, isso vai dar certo, a empresa está indo bem, o primeiro marcador que dá sinal no funcionário não é tá entregando tarefa mais cedo, não sei o que lá, é a felicidade dele. Então, é uma coisa que realmente faz muito sentido você pensar nisso.
faz muito bem para o colaborador e faz muito bem para a empresa. Então, tem que ter esse olhar para o ser humano. A psicologia positiva traz esse olhar da felicidade. E as pessoas precisam começar a fazer uma autorreflexão. O que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui e o que isso está gerando de impacto na minha vida fora daqui. Isso é muito importante. Porque senão você está ali servindo o tempo todo a empresa, mas a empresa está servindo você também no sentido de trazer essa felicidade, ela está contribuindo para isso. E aí as pessoas adoecem, e é assim, as pessoas se matam de trabalhar porque elas ganham até bem, mas se matam de trabalhar, e quando elas adoecem, elas descobrem que elas não são insubstituíveis, né? As empresas trocam você porque elas precisam continuar produzindo e tendo resultado. Então chega uma hora que você tem que falar, não, o meu corpo é uma máquina e eu preciso cuidar bem dessa máquina. Muito também. bom, muito bom. Ótima reflexão. É isso aí, muito importante, hein, gente? Vamos aqui a outra, ó. Ingestão proteica, né? Proteica. Quando é necessária? Ô, André, vamos lá, ó. A proteína, tá aí uma coisa que a gente tem que decorar que nem tabuada, né? Muita gente às vezes não lembra que tipo de alimento tem a proteína, os que não tem, o outro é carboidrato. Tem gente que faz uma confusão tremenda, né? Por exemplo, eu sou um deles. Então, acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre a proteína, no caso, em que produto, quanto a consumir, quais são os alimentos. Eu acho que é legal isso, né, cara? Sim, sim. O corpo da gente, quanto precisa, o homem. A ingestão proteica é tão importante para a saúde que uma rede de fast food internacional colocou proteína no seu milkshake agora. No milkshake? No milkshake. Proteína? Proteína, whey protein no milkshake. Por quê? Eles perceberam que a industrialização dos alimentos não tem mais proteína. Qualquer coisa que você vai comer industrializada, eles não pensaram na proteína. Só que o nosso corpo ele é totalmente dependente da proteína para a manutenção da massa muscular, para a reestruturação de células e tecidos que são perdidos durante o envelhecimento, por exemplo. Então, se você não tem uma quantidade adequada de proteína na sua ingestão diária, para o processo de envelhecimento, por exemplo, você perde massa muscular automaticamente. Então, ter ingestão proteica na rotina é mais do que obrigatório. E quais as fontes? Quais as fontes? Ovos, carne vermelha, frango, peixe. Hoje, né, a facilitação na suplementação, por exemplo, o whey protein. A suplementação da creatina, por exemplo, também vai auxiliar. Então, nós temos várias opções de ingestão proteica e que precisam ser colocadas em pelo menos ali 3 refeições por dia. Entendi. Café da manhã, faz um omelete. No almoço, você pode fazer um filé de frango, um peixe. Na janta, um pouco mais leve também, um filé de frango, um peixe, uma carne de porco. As frutas elas entram em que categoria? Elas têm pouca proteína, elas são mais do carboidrato. Mais do carboidrato. É que as frutas, elas são ricas em fibras, vitaminas, e precisam ser colocadas também. Então, é o equilíbrio da alimentação, colocando a proteína nelas, que é o mais importante. Você nos presenteou aqui, ó, com os 3 tipos de... Vamos falar de proteínas, né? Como é que você chama isso aqui? O tempero proteico que eu trouxe, a gente pensou numa inovação para o mercado. Isso daí é o primeiro whey protein salgado do mundo. Salgado do mundo, porque as pessoas cansaram de tomar whey doce. Então, a gente trouxe essa inovação. Você pode utilizar no preparo da sua comida, do arroz, do macarrão, e trazendo um sabor totalmente diferenciado. Se você quiser colocar no meu caldinho de feijão esse aqui, ó, esse tempero aqui? Pode. Você não precisa depender da carne nesse caso. Você joga o seu whey protein salgado e bate a sua meta de proteína diária. Antes de fazer um exercício, se eu quiser tomar um docinho, pega um desse também. Tem, esse aí é o pré-treino mastigado, sabor tutti-frutti. Que maravilha, isso aí é uma das inovações que tem. É uma inovação da nossa marca, exato. Certo? Legal, hein? Gostei demais. André, o negócio é ficando bravo isso aí. Muito bem, muito bem. André, tô fazendo meus exercícios, mas acho que eu tô fazendo errado. Mas vamos lá. Vamos aqui mais uma informação. Oi? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Ó, rinoplastia devolve autoestima? Especialista responde e aponta benefícios da cirurgia no nariz. A gente comentou um pouquinho aqui, doutor Guilherme, mas eu acredito que sim, né? Porque muitas pessoas elas vão buscar também por causa da estética. E você está procurando é porque não está bem.
Essa pessoa está meio frustrada no que é motivo de gozação. E se não é de gozação, é porque ela não está se sentindo bem. E isso que eu acho que é mais importante, né? A pessoa não está se sentindo bem. Então, a questão da autoestima, realmente, ela devolve mesmo, né? Sim. Inclusive, eu operei a Jaque e o Mariano, né? Eles são pacientes meus. Eu operei recente agora também o Fernando e a Lara, do Fernando Sorocaba. E interessante assim, eu falo que muitas vezes, depois da rinoplastia, a pessoa começa a se ver pela primeira vez. E às vezes a pessoa fala, não, você vai mudar. Na verdade, a pessoa que tem o nariz que incomoda, ela se olha no espelho e ela não se reconhece. Ela vê que aquele nariz não combina com o meu rosto. O principal queixa é essa, meu nariz não combina com o meu rosto. Então, o que ele está buscando? Uma coisa que fique natural para ela. Quando acontece, você faz uma cirurgia, a pessoa se olha, ela se gosta muitas vezes pela primeira vez. Eu falo que, na maioria dos meus pacientes, o que acontece é que ela tem, às vezes, estaria numa gravação aqui, já estaria preocupada com a câmera no perfil, não sei o que. Então, o nariz vira o centro da atenção dela. Ela tem que estar o tempo inteiro preocupada com o que está acontecendo, se estão olhando, se estão julgando. Sim. Depois da rinoplastia, fala que é uma libertação. A pessoa para de se preocupar com o nariz e começa, muitas vezes ela parece que muda de personalidade, mas na verdade eu falo, é quem ela realmente era e que só se revelou depois da cirurgia. Então essa conquista da autoestima pela primeira vez, ou às vezes resgate da autoestima, que às vezes a pessoa faz uma cirurgia para ficar melhor, como eu falei, às vezes faz uma cirurgia que remove muita cartilagem, dá problema, aí ela se afunda. Uma coisa que era para ficar mais bonita ficou pior, e depois que a gente faz a cirurgia, a gente resgata essa autoestima. Eu sei que não é o caso aqui, mas isso também tem a ver. É uma cirurgia que ela não é muito barata, né, doutor? Olha, o que eu falo é o seguinte... Porque, às vezes isso pode ser até um dos motivos de muita gente ainda não ter ido. E o medo também, que antigamente tinha uma maneira de fazer cirurgia que a pessoa ficava com hematomas por muito tempo. E o senhor me explicou que agora tem uma nova técnica que fica muito menos e não choca. Como tudo na vida, não existe milagre. Então, por exemplo, existem cirurgiões que fazem uma rinoplastia em 1 hora. Eu comparo uma construção. Você vai pegar uma estrutura. O que você consegue fazer em 1 hora com ela? Mas você consegue derrubar. Né? Vai lá com o trator e derruba aquela estrutura. É o que fazem com uma cirurgia de 1 hora. Vão lá, removem as cartilagens e acontece aquele colapso, retração, né? Eles têm problema ao longo do tempo. Você pode fazer uma estrutura rapidinha, montar uma barraquinha, mas não vai durar muito tempo também. Ou você pode construir e decorar um edifício, que é o que eu faço. Que é uma cirurgia, a minha cirurgia média dela de tempo é 7, 8 horas. Então, você leva tudo isso? Sim, exatamente. Por que a gente faz? Eu não só tiro cartilagem, a gente vai fazer um projeto junto com o paciente, a gente vai testar, a gente vai conferir se está tudo certo, vai fazer uma estrutura para durar a vida inteira. Então, a maioria das cirurgias de rinoplastia que fazem ou o nariz fica pior ou ele acaba caindo com o tempo. Do jeito que eu faço é para o nariz ficar daquela forma para a vida inteira. Então, o que eu falo, não tem segredo, eu não consigo, por exemplo, você falou a questão de valor, eu não consigo cobrar o mesmo preço de uma pessoa que faz 8 cirurgias um dia, de 1 hora cada uma. Perfeito. Eu consigo operar um paciente por dia só. Então, obviamente, o que é o caro, na verdade? O caro é aquele paciente que pagou 1/5 do preço da minha cirurgia e destruiu a vida dela, que depois vai ter que pagar o dobro para consertar, porque vai ficar mais difícil. Fora o tempo que ela perdeu de vida, fora a depressão, fora o custo emocional para ela e barato o custo financeiro no final das contas. Sempre barato sai caro. Sim. Entendi. É uma das cirurgias mais procuradas hoje, quando se fala de plástica no ser humano, é uma das mais procuradas, é o nariz? É uma das mais procuradas. É. E eu achei que tem uma lógica, muito lógica que você colocou, porque se você vai mexer, vai retirar cartilagem, vai não sei o quê, você vai tirar toda uma estrutura que já tem na pessoa. Então, se você faz de uma maneira muito rápida, mais barata, e não fizer um reforço ali, como você está falando, você falou que o nariz pode cair. Ele pode, sei lá... Não sabia disso, não. Eu também não sabia, você entendeu? Olha o perigo. Você faz, fica bonitinho, daqui a pouco... O nariz parece que está ficando meio do lado, está vindo para cá. É tipo de coisa que você tem que economizar. No meio do rosto. Ela falou assim, carro você bate, troca, joga fora, seguro, paga outro. No seu corpo você não consegue trocar. Isso é o melhor. Lembra o caso do Mariano? O Mariano tinha feito 4 cirurgias. Lembra que ele foi na fazenda, já falava no nariz que ele não respirava, não conseguia cantar. Olha o custo que teve isso pra ele. Aí depois de muito conversar comigo, ele tomou coragem e aí a gente fez a cirurgia. Hoje consegue estar com o nariz super bonito, a Já acabou fazendo junto também. Os dois tinham um problema tanto respiratório quanto estético. A gente conseguiu arrumar dos dois. Que legal. Uma dúvida, você falando de artista, né? Eu já vi artistas que fizeram a rinoplastia e mudou o sorriso. Isso é uma impressão, é uma ilusão de ótica que a gente tem ou realmente mexe no sorriso?
pode acontecer quando o enxerto é colocado muito baixo, abaixo da espinha nasal. E aí ele ocupa o espaço da musculatura orbicular da boca e pode travar o sorriso. Então, depende do posicionamento do enxerto que você coloca ele, você consegue controlar isso. Por exemplo, no caso do Michael Jackson, parece que aconteceu isso, né? Aconteceu de tudo lá. Porque ele tinha um sorriso muito bonito mesmo. Bonito. E nesses últimos anos que a gente viu ele ainda, né? Ele ia sorrir, a gente parecia uma coisa que repuxava a boca dele. Não é possível. Parece que fez um botox aqui e congelou a musculatura. Entendido, é. Não sei se foi por conta da rinoplastia, pode ter sido, mas ali o nariz dele é um grande exemplo de cada cirurgia nova que ele ia fazendo e ia removendo mais cartilagem. Então, se tivessem feito uma cirurgia de reestruturação, talvez naquela época não tinha esse tanto conhecimento como tem agora. Então, acabou sempre, tá incomodando o volume, vai lá, tira. Cada vez ele foi retraindo e colapsando mais. Porque o nariz vai crescendo com o tempo, né? Na verdade, o que cresce, o nariz ele cresce, mas não é a cartilagem que cresce, porque os ligamentos da cartilagem vão pesando. Então, normalmente, quem tem o nariz já um pouco caído, ele tende a cair mais com o tempo. Quem já tem o nariz um pouquinho mais levantadinho, às vezes ele suporta melhor o tempo, mas a gravidade vai puxando os ligamentos das cartilagens, ela vai abaixando um pouquinho. O crescimento da cartilagem é pequeno, mas acontece do nariz crescer com o tempo, e quando a gente faz a cirurgia da forma como eu faço, a gente trava ele no lugar e ele não cai mais. Tem uma idade boa para fazer a cirurgia, assim, que você eu já ia perguntar isso, pensando em autoestima, assim, os adolescentes, que tem várias questões corporais, né? Assim, a gente vê muito pela maturidade. O interessante, quanto mais nova o paciente procura, com 12, 13 anos, são pacientes muito maduros em relação à questão do nariz. Porque realmente, para procurar tão cedo, porque realmente incomoda muito. E aí é legal fazer porque você passa aquela parte, você que é psicólogo sabe, aqueles traumas infantis de bullying e tudo mais, então ela passa aquela fase ali inteira para depois ter que operar. Só que ele tá em fase de crescimento ainda também, né, doutor? Então, mas aí a gente faz raio-x de controle, vê se já parou de crescer. Menina a partir de 12, 13 anos geralmente já parou. Menina a partir dos 17 normalmente, mas a gente faz raio-x para ter certeza, parou de crescer a gente pode operar. E é muito melhor você fazer uma cirurgia nessa fase que já incomoda, sem que a paciente tenha que passar por todo o trauma de bullying, autoestima, que isso aí muitas vezes não recupera na vida inteira. Nosso diretor tem uma pergunta aí. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Doutor, qual que é a diferença de uma cirurgia de rinoplastia e de uma harmonização que é feita de uma maneira, acho que dura menos, né? Não sei se é a durabilidade a diferença principal ou o que seria a principal diferença? Durabilidade, risco e resultado. Durabilidade, você põe um preenchimento no nariz, ele vai absorver, com o tempo ele vai cair novamente. Para levantar a ponta é muito ruim porque você coloca um gel aqui, onde deveria ser uma estrutura, dá uma semana a ponta já está caindo. Onde dura mais? Às vezes, para camuflar um pouco da giba, eu coloco nessa região aqui em cima, dá uma aumentadinha, camufla a giba, ali tem uma durabilidade um pouco maior. Para onde não funciona? É a questão de resultado. Para nariz que tem a ponta mais volumosa, por exemplo. Então, você vai preencher mais uma ponta que já é volumosa, só vai piorar. E a questão de risco, que o risco de você ter uma necrose ou até cegueira fazendo aplicação nessa região do radix é grande. Então, esse grande não, mas pode acontecer. Então, o risco de cirurgia, muitas vezes a pessoa vai fazer um procedimento mais simples, mas na verdade, o risco que você tem ao fazer isso pode ser que seja uma complicação mais grave do que uma cirurgia teria. E você nunca vai ter um resultado, vai ter que ficar fazendo todo ano, custo financeiro no fim da vida acaba sendo maior. Então, com a cirurgia, você consegue resultado melhor, um risco menor e durabilidade. Muito bem. Legal? Mais uma outra informação. Papos bons, hein? Olha aqui outra informação, gente. Vamos lá. Vacinação infantil. Mitos, verdades e o impacto na saúde pública. Doutora, a vacinação, a gente vem falando muito da importância de vacinação, mas nas crianças está tendo uma fiel procura dos pais responsáveis, ou não tanto, apesar da gente falar de tantas divulgações que tem hoje em dia. Sim, infelizmente a cobertura vacinal caiu, né? Vem caindo aqui no Brasil ao longo dos anos. E por vários motivos, né? A gente já via uma certa resistência à vacinação nos Estados Unidos e na Europa. Mas aqui no Brasil, a gente é exemplo, né, de vacinação. Nosso Programa Nacional de Imunização é referência mundial, assim. Mas a gente, nos últimos anos, tem tido uma queda na cobertura vacinal. Acredita que deve ter sido por causa da época da Covid para cá? Acho que veio um pouco disso, essa vacina do Covid que foi elaborada um pouco às pressas, né? E teve muita polêmica em volta, acabou trazendo aí um pouco de medo.
E além de alguns outros mitos que vinham das décadas aí atrás, por conta de um artigo que saiu lá em 1998, que acabou relacionando a vacina ao autismo. Então, isso trouxe também muito medo para a população e os pais acabaram ficando receosos de vacinar os filhos. Mas depois esse artigo foi até retratado. O médico que escreveu esse artigo, ele perdeu o registro médico, porque a gente, foi descoberto que ele tinha conflito de interesses, ele trabalhava junto com advogados que processavam indústrias de vacinas, e era uma amostra muito pequena, 12 crianças, enfim, não tinha relação. Hoje a gente já tem dezenas de pesquisas com milhares de crianças que não encontraram relação do autismo com as vacinas. E o medo da reação, né? As pessoas têm muito medo de reação à vacina. E aí, com isso, a gente viu que algumas doenças começaram a voltar, doenças que já tinham sido erradicadas. Por exemplo, algumas doenças que voltam. Sarampo, por exemplo. Sarampo, a gente viu que voltou a aparecer. E até a poliomielite, que é uma doença super séria em algumas regiões da África e do Afeganistão. Praticamente já tinha resolvido isso, já está voltando de novo. Em países com menos acesso, né, à saúde, mas a gente já está tendo relato aí de alguns casos. E a vacina é uma das melhores descobertas assim da saúde. Ela salva de 4 a 5 milhões de pessoas por ano. Então, o que eu falo a senhora, né, porque é jovem, mulher ainda, mas, doutora, na sua opinião, pela sua experiência, para voltar a ter essa confiabilidade nas vacinas, porque realmente a gente percebe uma coisa muito dividida entre a população. Cada um tem uns relatos, né? E alguns vêm com prova, os outros não. Na sua opinião, o que teria que acontecer para vir essa confiabilidade novamente? Acho que a gente falar sobre isso e trazer informação, né? As vacinas do calendário infantil são seguras e muito antigas, já são feitas há vários anos, e a gente vê que realmente protege, né, as crianças contra doenças graves de meningite, pneumonias, até mesmo sarampo, difteria, tétano. Tétano mata a pessoa. No hospital, uma criancinha, para sair, ela já tem que ter algumas vacinas tomadas? A gente faz, assim que o bebê nasce, né, lá ainda na maternidade, ele recebe a vacina da hepatite B e também pode receber a vacina da BCG, que é contra a tuberculose. Sim. Então, essas são as primeiras vacinas que a criança recebe. Aí, ao longo de um ano, ela vai, no primeiro ano ali, até 6 meses, todo mês tem vacina, então tem bastante vacina. E aí depois vai espaçando um pouquinho. Está nesse processo, né? Com seu bebezinho. Segunda vez já, a Clarinha passou por esse processo, agora o Miguel está passando. Tá vendo, gente? A gente precisa proteger o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Maravilha. Gostei muito do que a doutora está falando. Tá vendo? É médica, hein, gente? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, gente, outra informação. A importância dos exercícios de força para ganho de massa muscular. Minha mãe levou um susto uma vez, André, que o médico falou para ela assim: dona Almerinda, só precisa fazer musculação. Falou, pô, na minha idade, eu sou uma senhora de 78 anos, né? Como de musculação? Eu não tenho essas coisas, eu não gosto de falar. Ele explicou, ele foi explicando que nós todos precisamos fazer exercício de força, né? Isso. Mas você tem a competência melhor para falar disso, cara. É porque quando fala a palavra musculação, né, a contextualização da palavra Já vem pensamento de braço grandão, perna, peito. De halterofilismo. Ao halterofilismo, ao fisiculturismo, né? Mas quem precisa mais da musculação é o idoso. Mais do que eu, mais do que qualquer pessoa que está aqui. Por quê? O processo de envelhecimento, naturalmente, se perde massa muscular. E quando a gente perde massa muscular, o risco de ter alguma queda, uma complicação numa internação é muito grande. Por quê? Perdeu massa muscular. E a única maneira, o único caminho para que você adquira força é fazendo força. É uma capacidade física treinável que a gente também perde se não estimular. Então, por isso que o médico, de maneira muito consciente e sábia, o médico que entende sobre isso, ele vai falar, é importante que você procure, sim, uma academia, um bom acompanhamento, para que você proteja a sua massa muscular e ganhe força.
porque isso sim vai garantir um processo de envelhecimento mais saudável. A gente tem que ter esse estímulo. Mas no caso de uma senhora de idade, bem idoso, fazer musculação, não necessariamente ele precisa tomar alguma coisa para ainda melhorar ainda mais, ou ele só com exercício já dá uma eficácia. Sim, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente... Outro entendimento da palavra é que fazer musculação é ir somente para academia. Tá. Treinar os músculos em casa também é fazer musculação. Tá. Por quê? A partir do momento que você está produzindo força, por exemplo, sua mãe ou os idosos que estão em casa, ele fazer um sentar e levantar da cadeira, por exemplo, já é um estímulo de força. É uma musculação. Certo. Então, ela pode muito bem, na casa dela, pegar, por exemplo, 2 garrafinhas de água de 500 ml e fazer uma elevação lateral, e fazer um bíceps. Ela pode pegar o sofazinho dela ali e fazer exercício de sentar e levantar. Ela pode, se ela conseguir, deitar ali no tapete e fazer abdominal. Isso já vai ajudar ela para as atividades diárias e reduzir o risco dela ter algum problema. Tem que ter um profissional ou alguém tem que dar orientação para saber fazer exercício, não pode piorar até com dores, né? De preferência, isso que eu ia até falar para você. De preferência, tem que ter um profissional acompanhando. Ou um professor de educação física ou um próprio fisioterapeuta. Perfeito. Para devolver ali a qualidade de vida para esse idoso. E não precisa depender da academia. Uhum. Inclusive, o idoso, quando ele começa a fazer isso, ele começa a ganhar sobrevida, ele melhora a autoestima. E pode ser um passo importante, depois que ele começa a fazer em casa, ele ir experimentar a academia. Legal, bacana. Porque é um ambiente atrativo para isso, né? É aquele abaixamento que você faz assim, uma perna, sobe, desce, isso é mais, não para o idoso, mas para nossas idades, assim, né? Sim. Se você também não souber fazer o agachamento direito, só o seu joelho se estrepa todinho, né? Porque o agachamento, ele é o exercício mais completo que tem para membros inferiores. O idoso, por exemplo, qual que é a dificuldade dele? De ir no banheiro, de sentar no vaso sanitário. Uhum. Por quê? Não tem força na coxa, não tem força no glúteo. Então ele precisa fazer agachamento. Legal, bacana. Precisa fazer. Mas vamos aqui mais uma informação. Boa, André. Legal, hein? Depressão silenciosa. Sinais que muitas vezes passam despercebidos e como oferecer apoio. Olha, depressão silenciosa, eu acho que isso aí é uma coisa que está correndo que nem cavalgando por aí já, né? Hein, Daniel, conta um pouquinho. Porque a gente sempre associa a depressão com o choro, com aquela pessoa que está com uma tristeza profunda. Está muito quietona já de uma vez. Isso. Né? Não fala nada. Só que a gente tem que pensar que vivemos numa sociedade onde as pessoas estudam, trabalham, sustentam a família e nem todas as pessoas conseguem e podem ficar, né, ali quietinhas no canto para elaborar aquela dor que elas estão sentindo. A depressão silenciosa, ela não vem acompanhada dessa tristeza. Às vezes a gente vê as pessoas sorrindo nas festas, nos lugares, e quando acontece uma tragédia com essa pessoa, a gente fala, mas ela parecia tão feliz. Estava super bem ontem. Estava super bem ontem, só que sorriso engana, porque você não pode medir a felicidade da pessoa por um sorriso. E a depressão silenciosa, a pessoa está sorrindo, ela está produzindo, mas está tendo um comprometimento em geral na vida dela com essa depressão, né? Com essa depressão que a gente chama de depressão mascarada. Então a pessoa começa a ficar mais irritada, com oscilação de humor, ela perde o prazer de fazer coisas que antes ela tinha muito prazer. Tudo isso vai se caracterizando na vida dela e trazendo um empobrecimento na qualidade das coisas que ela fazia. E é muito importante a gente saber que, primeiro, depressão é uma doença, não é frescura. Então, quando você fala assim para a pessoa, você fala que está com depressão, mas você estava ontem na balada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa está usando aquilo justamente como uma fuga. Tem pessoas que usam o sorriso, usam o excesso de trabalho como uma estratégia de enfrentamento, como um mecanismo de defesa para elas conseguirem suportar aquilo que já está ficando insuportável no emocional delas.
É diferente de um cansaço. É diferente lá que a gente falou de um estresse, vai. Porque você, às vezes, precisa escutar uma música, precisa sair um pouco para andar, porque eu não estou bem. Isso. Só que a depressão silenciosa é confundida com estresse. Porque se parece muito, como a pessoa não está chorosa, não está com aquela melancolia, certo, ela mesma começa a achar que ela está muito estressada. Porque se parece com estresse. Mas quando você vai olhar na parte clínica, se percebe que não é o estresse. Já é uma depressão, já é um quadro depressivo. E existe fase de depressão, por exemplo, a pessoa fica um tempo ali em depressão, ela nem percebe e ela consegue sair sozinha. Isso, quando a gente fala na depressão, né, pensa que você está andando e você cai numa depressão. Tem gente que vai conseguir sair, entendi, vai depender dos recursos emocionais dessa pessoa, da qualidade de vida, se ela está praticando atividade física, do ciclo de pessoas que está em volta dela. Uma espiritualidade. A espiritualidade, a oração, você praticar exercício da gratidão. Então, são várias abas que vão ajudar a pessoa a sair da depressão. Tem pessoas que conseguem sair sem a medicação? Tem. Tem pessoas que conseguem sair mais rápido de uma depressão? Tem. Tudo vai depender dos recursos emocionais de cada um. Tem pessoas que vão demorar mais e vão precisar de ajuda por elas caírem nessa depressão e elas não conseguirem sair. Então, vai depender de cada caso. O importante é a pessoa que está com depressão, né, não ter vergonha de falar, estou com depressão. Peça ajuda, converse com alguém, reforce a rede de apoio. Se a família não te acolhe, se a família não está te ouvindo, procura um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um padre, um pastor, qualquer pessoa que possa te ouvir e te direcionar para os cuidados necessários. Eu acho que todo mundo que tem a escuta mais trabalhada vai conseguir dar um direcionamento para aquela pessoa que está em sofrimento. O importante é você não ficar sofrendo e achando que isso vai durar para sempre. E a família, os amigos terem compaixão e acolher essa pessoa da melhor forma possível. Gente, o nosso programa terminou, nosso horário. Nós vamos ver aqui a enquete. Lembra daquela enquete lá? Né? Vamos ver, olha lá. Você é uma pessoa pontual, sim ou não? Olha, 85% diz que sim, que é pontual, viu? E apenas 15% diz que não. Que bom! Meu povo, é pontual. E a gente também tem que ser pontual aqui, ó, para encerrar o programa nesse horário aqui. Eu agradeço muito, amei aqui a tua presença, André. Você é e obrigado pelo presente aqui, hein? Espero que você goste, experimente, depois me dê o seu feedback. Maravilha. Achou? Aí os contatos do André aí, gente, maravilhoso, o André, super competente. Doutor Guilherme, você deu uma aula aqui pra gente, acho que esclareceu muitas dúvidas. Eu acho que muita gente vai te procurar, hein? Obrigado. Os contatos aí, hein? Estamos à disposição. Boa, gostei muito, doutor. Volta aí. Nossa querida doutora Renata, você sempre é muito querida. Obrigada. Quero muito que você volte. Obrigada. Tá bom? Maravilhosa. Daniel, você é de casa, né? Sim. Você é um baita de um psicólogo, cara. Aqui com você. Gente, que Deus abençoe todos vocês, que nosso Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Final de semana abençoado e domingo, os católicos na missa, hein? Bora. Olha o Elvis Presley.